Atenção, muita atenção, porque ficou claro ontem que o PL da censura vai voltar. O teatrinho em Brasília não deixou dúvida nenhuma. Lula e Alexandre de Moraes defenderam a regulamentação das redes sociais para prevenir articulações golpistas. O Moraes disse o seguinte: hoje é o momento de olharmos para o futuro e de reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Agora, o Lula. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Sobre o petista, se houvesse um concurso mundial de mentiras, desinformação e discursos de ódio, quem seria o favorito? O Lula. O Lula e o Alexandre de Moraes, então, só pensam nisso, no controle das mídias digitais. E o Arthur Lira, mesmo não tendo comparecido ao teatrinho de ontem, ele concorda. No ano passado, ele só cancelou a votação do PL da censura porque descobriu que o governo perderia. E quem mais apoia o controle das redes? Ora, quem? A velha imprensa. O Globo publicou hoje editorial com o seguinte título: Eleições tornam urgente regulação das redes sociais. Vou ler alguns trechos. Um ponto parece unir as principais autoridades da República: a necessidade de regular as redes sociais, principais focos de conspirações golpistas. Passou da hora de deputados e senadores deixarem de ser reféns das fabulações espalhadas pelas grandes plataformas digitais. O que o Globo quer, obviamente, é que a velha mídia volte a ser a dona da verdade, volte a ter o monopólio da informação. Como se os veículos tradicionais de imprensa fossem tudo de bom. Não, nunca mentiram, nunca divulgaram informações falsas, incorretas, nunca. Para o Globo, as redes sociais e as plataformas de comunicação se transformaram em centros de disseminação de desinformação. A mídia tradicional, como eu disse, é, sem dúvida, uma flor de formosura. Nunca apoiou um golpe, nunca vai apoiar. O Lula foi descondenado dentro da lei, a lei do CEP. E as desculpas para impor censura às mídias digitais, elas são variadas. Para proteger as criancinhas, para garantir eleições justas, equilibradas, para nos proteger da inteligência artificial, para evitar a manipulação política, os golpes, para conter discurso de ódio, desinformação, notícias fraudulentas, fake news, esses termos vagos que devem ser entendidos sempre como críticas e manifestações contrárias ao STF e a quem se alia a ele. O Globo diz que o mundo online é um faroeste. E aí eu fico pensando, se o STF e o PT e suas assessorias de imprensa, estivessem vencendo os duelos nesse mundo, talvez ninguém falasse em regulação, em regulamentação, ou, para usar o termo correto, censura mesmo. Querem impedir a militância digital, mas apenas aquela feita por um grupo político. Os outros seguirão liberados. Numa das muitas entrevistas que deu nos últimos dias, o Alexandre de Moraes, em seus delírios supremos, deixou claro que a prioridade é impedir a continuidade dessa terra sem lei das redes sociais. Terra sem lei porque ele quer, leis já existem. E eu falo com base em gente que entende de legislação. O Moraes diz que o que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual. Mas já não vale? É claro que vale. A ideia dos poderosos é que eles devem decidir o que é verdade e o que é mentira. Eles. O que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Com base em que critérios? Quais? Eles querem ter independência, autonomia para remover conteúdos das redes sociais, banir contas, incluir quem quiserem em inquéritos intermináveis. Querem, no fim, dar uma cara legal ao que já fazem ilegalmente desde 2019. O Alexandre de Moraes fala em aspirantes a ditadores, fase que ele já superou faz muito tempo,
uma longa série de ilegalidades, abusos e arbitrariedades. E quem aponta isso tudo, são os juristas mais sérios desse país. Voltando ao editorial de hoje do Globo, o jornal que ignora tudo de errado que a gente tem visto, o desrespeito a leis já existentes, fica nessa de criar novas leis. E vem com o seguinte: sem legislação específica, existe a dificuldade de rastrear a origem dos conteúdos disseminados por aplicativos de mensagens. E o jornal esquece, de forma proposital, óbvio, que a Constituição garante, no artigo 5º, inciso 4º, a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vou repetir, sendo vedado o anonimato. Cumpra-se a Constituição. Aliás, ontem botaram uma réplica gigante da Constituição na frente do Palácio do Planalto, mas era isso, uma réplica. A Constituição de verdade está em pedacinhos há muito tempo, pelo menos desde 2016, quando fatiaram o processo de impeachment da Dilma, garantindo a ela seus direitos políticos. Nas leis do país já existem os crimes de injúria, calúnia e difamação, os crimes contra a honra, né? Os crimes cibernéticos. Existem, inclusive, delegacias especializadas nesse tipo de crime. De novo, a Constituição proíbe qualquer tipo de censura. O Alexandre de Moraes sabia disso, pelo menos em 2018, quando ele foi contra uma ação do PDT que buscava apoio do STF à censura, e escreveu o seguinte no seu voto. Palavras do Alexandre de Moraes. A democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Outro trecho do voto do Moraes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Aí vão dizer que ele se referia apenas a veículos de imprensa tradicionais, porque a ação era sobre esses veículos. Mas ele escreveu que não há diferenciação em relação a outros veículos de comunicação social, no que se refere à proteção das liberdades de expressão, imprensa e informação. Então, a ideia torta é muito clara. Para defender a tão ameaçada democracia brasileira, é preciso aumentar a repressão, ter uma repressão permanente, um regime de exceção, um estado policialesco. E, como foi feito no ano passado, o povo e os parlamentares decentes têm de se unir para barrar o PL da censura. Não importa quantas vezes esse projeto vai ser apresentado, ele precisa ser sempre rejeitado.